Se Deus haja luz, momento ouve. Era destaque em Gênesis foi marcado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, essa é a casa de Deus. Nós estamos aqui há um mês e meio, somos recente a nossa vida. Casa de 4 aninhos, nós somos lá no município há 4 anos. Nós, 2 anos atrás, somos mais Guaratiba também. A gente tem que agora. Então vira para esse irmão que está ao outro lado e fala assim, a gente está começando agora. Esse é o seu momento. Em nome de Jesus. Por enquanto estamos só de terças-feiras aqui no Recreio, mas em breve todo mundo conhece também. Estamos menos. Então a questão administrativa financeira por causa disso, né? A gente fechou o dia e já programamos um pouco mais da casa, um pouco comigo. Quem tá vindo da primeira vez? Primeira vez que você tá aqui na casa? Seja bem-vindo, nome de Jesus, abençoe. Bom, cumprimenta esse rapaz que está do seu lado, essa vida está do seu lado, fala, vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Assim, eu espero que você seja normal, porque tu, pastor, a gente não pode esperar mais nada. Quem estava aqui semana passada? Conseguiram achar o neurônio durante a semana? Não, né? Procura os neurônios. E, rapaz, a gente está na igreja, a gente tem não vender nada. Não tem tinta, não tem nada. Mas eu estou começando para aprender neurônio. Eu acho que a gente pode conseguir as coisas mais rápido. A gente começou uma série chamada É Tudo Sobre. Semana passada a gente viajou pela Bíblia e realmente foi tudo isso também. Eu queria continuar. Queria ver esse irmão ao lado e falar assim, a partir de agora, nós vamos embarcar numa viagem bíblica. Eu espero que você consiga jogar para fora boa parte que você aprendeu e nunca teve escrito. Porque de Gênesis a Apocalipse você vai aprender hoje. Você sabe aquele texto que a gente lê no Pentateuco? No princípio criou Deus, o céu e a terra. Você vai pensar que é o quê? No princípio o tempo. Mas não, Deus está falando do Bereshit. Bereshit é a gênese de Deus, o início de Deus, a pessoa Bereshit. E a palavra vai dizer em Apocalipse que Jesus é o princípio. Então quando Deus está falando que no princípio criou Deus, o céu e a terra, Deus está falando que em Cristo criou Deus, o céu e a terra. Porque senão o texto de Colossenses cai por terra. Porque dele, por ele e para ele são todas as. Porque tudo foi feito. Então, sabe aquela aulinha de escola dominical que a gente aprendeu? Que Deus fez todas as coisas? Que Deus fez todas as coisas em? Sabe aquele negócio que Deus são? Vou falar e você que fez semana passada, você me ajuda. Deus não trabalha fazendo, Deus trabalha. Porque Jesus é o. Então toda vez que Deus falava, Jesus saía, fazia aí. Porque nem os anjos, nem o diabo sabiam o que Deus tinha feito. Passou, concorda, Cristo é o mistério revelado aos. Viram que eu vou contar o pessoal que sempre foi passado. Respirou? Apocalipse 2, verso. O pessoal tem esse problema de Apocalipse. Parece que você vai ler Apocalipse. O seu Apocalipse está escrito assim: Apocalipse de João. Lá
em cima. Apocalipse de João, o teólogo. As pessoas perguntam assim, pastor, você na igreja prega teologia? Eu preciso responder, só se for de escola. Agora a gente precisa começar a entender o que Deus vai ministrar conosco. Apocalipse 2, verso 1, já colocou aqui. Eu estou vendo o pessoal acompanhar. E aí, não quer, vai na área. Voltar, né? Apocalipse 2, verso 4. Você está chegando aqui. Assistar. Apocalipse 2, verso 4. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro. Deus, obrigado por tudo, obrigado por hoje, obrigado pela tua santa palavra, pela tua palavra. Nós possamos subir. Tudo seja tíssimo. Faltar no maluco. Quando nós vamos em Cristo, então, glória ao Senhor. Se você pode aplaudir o Senhor. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu. Por que o teu? Porque o de João ele representou. João falou, tenho, porém, que deixaste o meu primeiro amor. Não. E se você acreditar que seja Jesus que está escrevendo, é mais lindo ainda. Tenho, porém, contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Por quê? Porque o de Cristo continua. E é engraçado que essa palavra, a pastora Juliana tem uma obrigação sobre isso. O teu primeiro amor. A palavra primeiro amor é como se a expressão fosse o único amor. Por quê? Por que nós deixamos o primeiro amor? Porque encontramos dentro da igreja a gente se apaixonou por fazer coisa. Nos apaixonamos pelo nosso ministério. Nos apaixonamos pelo dar, brigar. E se alguém manda a gente paralisar, a gente não tem. Porque Deus nunca mandou fazer. Então agora diz que você abandonou o primeiro amor. E é interessante você notar que a palavra aqui não é o primeiro amor, sentimento. Porque entenda, Deus não tem amor. Deus é amor. Então um dos nomes de Deus também é. Porque senão, parece que a gente vai brigar com alguém, falar uma coisa com alguém. Porque deixou o amor, não está amando. Não é o amor sentimento. Deus não é sentimento. Sabe a pandemia? Deus tem sentimento. Sabe aquele Deus sentimental que você conheceu, que você chora? Deus já tá? Mas você não pegou Deus de surpresa? Meu Deus. Eu mesmo, né? Eu mesmo. Ele me surpreendeu agora. Você não está conseguindo me surpreender, mas surpreender Deus. Não, você que é casado. Você não consegue surpreender a sua esposa. Ela sabe que você vai chegar em casa, vai estar cansado, vai ligar a televisão, vai querer ver o jogo do Flamengo. Ultimamente não está legal ver o jogo do Flamengo. Ela já sabe que você vai escutar. E depois ela vai ter que perguntar se você escutou. Estou mentindo, homem?
Agora, mulher, estão mentindo, mulher? Vida, você não surpreende essa mulher que está do seu lado, vai achar que você... É, é. Então, quando eu encontrei um segundo amor, é que nós nos prostituímos, adulteramos a nossa relação com Deus. Porque o homem foi feito para estar casado com Deus. O homem foi feito para estar casado com ele, com Deus. E que amor é esse? O amor que Deus predisse e começou a falar em Gênesis 3, verso 15. Abre para mim. O Adão peca. Você tem o verso 8 aí? Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do... Quem passeava no jardim? Não. Deus não passeava. Tem algum professor de português aqui? E ouviram a de Deus. Se você separar em sujeito, o sujeito da frase não é Deus. O sujeito é a voz de Deus. Mas, pastor, a voz de Deus não tem como passear, porque você não conhece Bíblia. Porque se Jesus é o verbo, quem é a voz de Deus? Então entenda, quando Adão pecou, quem veio do jardim? A voz de Deus. Por quê? Porque naquele momento, a palavra que era princípio virou voz. Quando Adão pecou, a palavra pecou. E que amor é esse? Que Deus é. O que Deus começou a falar em Gênesis 3, verso número 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o... Então entenda, quando Adão peca, o que nós vamos começar a enxergar na Bíblia é uma guerra de sementes. A semente de Deus, a semente da mulher e a semente da serpente. Está escrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então agora, a partir de Gênesis 3, o que nós vemos no Velho Testamento é uma guerra de sementes. Quando você começar a pensar, mas Deus matou muita gente no Velho Testamento, você entenda que era uma proteção de semente. Deus estava protegendo a semente. Ele viria pela mulher chamada Maria, que seria o Cristo. Então agora nós vemos uma guerra de sementes. Então agora Deus começa a falar desse amor como semente. O problema é que o diabo entendeu errado. O que o diabo entendeu? Já que era a semente da mulher, essa mulher vai ter filho. Então eu vou começar a perseguir os filhos. Aí Abel. Quando Moisés nasceu, falaram assim: ele é o libertador. Aí o diabo fez o quê? Vamos matar as crianças. Por quê? O diabo achou que Moisés podia ser o Cristo. Você já viu o pensamento todo? O diabo pensava. O que ele não entendeu é que a semente que viria na mulher, ela era incorruptível. Logo, não poderia vir do homem. O que Deus faz com Maria é colocar o DNA de Deus dentro de Maria. Tem um médico aqui. No parto, a criança não tem nenhum tipo de contato com o sangue da mãe. Tanto é que algumas doenças, as doenças nem passam. Não sangra. Amém? Por quê?
O Jesus não tinha o sangue da Maria. Ele não foi contaminado. Mas presta atenção no que a gente vai começar a desdobrar aqui. Agora, ele não entendeu e Jesus nasce. E aí a gente entra nesse amor, guarda a semente, guarda a inimizade. Bem? João 3,16 vai dizer, porque Deus amou de tal maneira aqui, o Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Como é que um sino vira um sino? Quando você toca o sino, bem? Sim ou não? Alguém tem um sino ligado? Sino só é sino se tocar. E amor só é música. Amor só vira amor quando tá. Quando é que Deus provou o amor dele para conosco? Quando? Porque amor só é amor. Só que é interessante porque se a gente não entende o português, esse versículo aqui, porque ele começa a ler com a palavra por quê. Toda vez que nós começarmos algo, por quê, ele está explicando algo que aconteceu antes. Só que a igreja evangélica, pseudo-intelectualizada, tirou esse versículo do contexto e decorou ele. Todo mundo presta atenção no toque, bem? Só que a questão é que esse versículo ele não é suficiente sozinho. Por quê? Porque ele tem uma explicação antes. Mas todo mundo concorda. Aí é analfabeto. Porque Deus. Então, para entender um versículo talvez mais famoso da Bíblia, eu vou ter que ler um pouquinho mais. Eu vou te motivar a começar a ler no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que Deus. Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Os caras não sabem o que é viagem. Os caras não sabem o que é doideira. Doideira é livre, irmão. Ora, ninguém subiu, senão que desceu. O Filho de Deus que está no céu. Ah, não, acabou. Aí você traz manicômio, fala que a frase está errada. Por quê? Porque a frase não completa. Ele desceu, ele subiu, ele está lá. A gente quer. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho de Deus que está no céu. Pega aí sem revelação. Mas como é que ele desceu se ele está? Da mesma maneira que você está aqui, está sentado. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. A gente tem que entender Moisés. Bom, tem que entender que essa história de João, Mateus, o Batismo, e são quebras-cabeças que vão se juntar em uma grande aventura. Então agora, eu tenho que entender o conceito de Moisés. Porque, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Eu vou mandar um pouco de Moisés, que está com o povo escravo, eles vão sair do deserto, dar entrada, e dar impostos méritos,
lado, bota o povo dentro das casas. Todos conhecem essa história? Amém? Ele pega a multidão de povo, sai, na saída o povo taca ouro em cima deles, prata em cima deles. Ou seja, eles eram escravos, mas sai rico. Pergunta. Porque Deus é justo. Aquele povo trabalhou escravo a vida toda, quando sair, eles têm que receber pagamento. Se você quiser também exceção, eu prefiro ter isso aqui bem. Então agora aquele povo sai rico, aquele povo começa a dar um... Irmão, a roupa crescia do povo. Presta atenção, tem que comprar roupa para Samuel. Não, a calça crescia. Mas que... Ah, pastor, não acredito. Você acredita que o maná caía? Quer comprar a calça crescer? Eles estavam com fome, maná caía. E de dia tinha nuvem, de noite tinha sol. Tinha nuvem porque o deserto é calor. Tinha sol de noite porque o deserto de noite é frio. Então Deus vai cuidando deles todo o caminho do deserto. Chega um tempo que aquele povo começa a reclamar. Se tem um povo que pode reclamar, é povo de Deus. O povo reclamou. Se tem uma galera que gosta de reclamação, Deus esse conforma o povo. Uma semana do Pedro Ovo que é bife, uma semana do Pedro Bife que é... Tá solteiro, reclama da solteiro. Tá namorado, reclama do namorado. Ficou 10 anos pra casar. Casou, reclama do marido. É porque Deus não é sentimental. Porque se fosse o campo, não tem que ser sentimental. Imagina se você fosse Deus na sua vida. Não, literalmente, eu tinha desistido de se matar. Assim, eu vou me matar, porque eu... Se você fosse Deus, você imagina. Mas se você fosse Deus contra a sua esposa? Imagina, se você fosse Deus contra o seu marido. Senhor, já estou avisando, tem uma isso, não estou gabinete para isso. Já estou avisando, essa mulher tá dele, se vira aí. Você tem que entender que toda vez que você reclama, o povo começou a reclamar do maná. Vira para Moisés e fala, Moisés, você tirou a gente da escravidão para a gente morrer aqui, preferia estar lá. Mentira, vocês estavam clamando para sair. O marido tirou. E agora começa a reclamar. Vida. E você tem que entender que toda vez que você reclama de Deus, ou você começa a querer viver algo que Ele não propôs na sua vida, você rompe um muro de proteção. Você abriu, diga amém. Dez, 8. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Presta atenção, olha para o pastor. Você não vai cair na cova que abriram para você morrer. Você vai cair na cova que você abriu para o outro morrer. Não se preocupe com o que as pessoas falam contra você. Se preocupe com o que você fala contra as pessoas. Por quê? Porque abrir uma cova, nela cairá. Você não vai morrer do que acontece de outros para você. Deus vai cobrar do que você faz com os outros. Se você vai cair, é na cova que você abriu. É por isso que o texto, pastor, mas é agora, isso não tem de Abraão.
Deus falava assim, Abraão, abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. A maldição estava em quem recebia. A maldição estava em quem falava. Abençoo quem tiver capacidade de abençoar. Então, toda vez que eu abençoo alguém, eu sou abençoado. Eu abençoo. Toda vez que eu for amaldiçoar, eu sou amaldiçoado. Porque eu amaldiçoei. Ah, mas estamos jogando uma praga. Fica tranquilo, vai voltar para ele. Ai, mas eu fizer isso contra a minha vida, vai voltar para ele. Por quê? Você vai cair na cova que você abriu para o outro. Mas quem cai é você, porque Deus é. Então, toda vez que você tropeçar, preste atenção se não foi você que tropeça. O problema é que você tropeça e fica olhando para o lado. Quem colocou isso aqui? Aí você esquece que tem que passar. E ao romper um muro, uma cobra te morderá. Então agora nós vamos cair no texto de João e no texto de Moisés. Por quê? Porque quando o povo saiu do deserto, as cobras começaram a picar eles. Por quê? Vamos para já a gente junta tudo nessa live. Vira para esse irmão da sua casa, só acompanha. Só acompanha. Números 21. Pastor, eu estou acostumado na igreja, a igreja não abre assim, não. Estou para a minha vida. Quando é que eu prego que eu vou ter vitória? Jesus é mais que. E quando você prega para os meus problemas, não, vai para a cruz, depois não acaba. E é tudo. Número 21, no verso de número 5, vai dizer assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morressem, qual que eu acabei de falar, nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Verso número 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Olha pra mim. Eles não queriam maná mais. Maná caía todo dia. Não queriam. Talvez disso, esse pão tão vil, desprezível, todos. Assim eles falaram. Já que eles não queriam, eles pararam. Deus cessou o pão. Quando cessou o pão, eles tinham que comer. O que eles foram fazer? Plantar. Todo dia caía pão. Não podia guardar o pão. Ele estragava. Bem? Quando eles reclamaram, Deus cessou o pão. Quando cessou o pão, eu estou sem comida. Se eu estou sem comida, o que eu vou fazer? Vou plantar. Não tinha supermercado. Bem? Não tinha iFood. Salva a sua vida 11h30 da noite. Tava o tempo. Papai. Tinha comida. Comi o quê? Então agora, eles foram plantar. Quando eles começaram a plantar, o que nasceu do solo? Serpente. Eles começaram a plantar no solo. Quando plantaram, quando o solo brotou, o que brotou do solo? O quê?
plantou serpente. Por que colheram serpente? Por quê? Porque eles foram colher do veneno que estava neles desde Adão, quando foi picado pela serpente. E a serpente, eles plantaram do que eles eram, envenenados. Quando jogaram para plantar, o que nasceu? O reflexo deles. Serpente. Porque Deus, quando plantou o homem no jardim, o que nasceu do solo? O que Deus era. Façamos o homem conforme a nossa. Só que quando o povo de Israel começou a plantar, plantou do que eles eram. E a serpente, quando saiu, começou a ficar. E aí eles vão a Moisés, desesperados. Morre um tanto de gente. Versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, mas morrer é fácil. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Moisés virou Senhor rapidinho. Eles estavam tão mal, não conseguem nem orar. Ora ao Senhor que tire de nós essa serpente. Por que não estava sobre Moisés? Porque Moisés... Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze, ponha sobre uma madeira, e será que viverá todo que tendo nela picado olhar para ela. Olha para mim. Deus agora fala assim: Moisés, faz uma serpente de bronze e põe essa serpente numa madeira, numa haste. Se você pensar no primeiro momento, você não consegue fazer essa construção. Quanto era forte? Quanto era forte? Aí você imagina, a serpente de bronze vai entrar nessa haste. Só que entenda, é uma serpente. Não tem como pendurar. Como é que tem que pendurar na árvore? Da forma. Então, o que eles tinham que fazer? Tinha uma serpente na cruz. Aí, olha o que acontecia. Olha que fantástico. Aí Deus manda fazer a serpente. Veja aqui. Ele diz assim: 8. Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que tenha se ficar e olhar para ela. Então todo mundo que estava envenenado vinha para cá, olhava e era automático. A serpente na cruz era o antídoto contra o veneno da serpente. Não foi picado. Quem faz dormir com ela não sou eu. Presta atenção. O Bruno foi picado. Aí tá doendo, se estribuchando. Aí o que eu fazia com ele? Trazia ele. Ele olhava. Aí ele era... Qual o nome disso? Evangelismo. Qual o nome disso? Evangelismo. Ele vinha, aí olhava. Aí o outro ficava doente. Aí trazia o outro. O que tinha que fazer? Nada. Só tinha aqui, porque a serpente era o antídoto contra o veneno. Ao olhar para a serpente, se entendia que ela era suficiente naquela coisa. Não havia dúvida. Quase essa raça. Verso de número
13. Agora você tem. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou esta serpente, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê, faça. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, quando eu olhei para a serpente, eu acreditei que ela era o antídoto contra a morte. Volta da foto agora. Mas quando eu olhei para Jesus, eu entendi que ele era o antídoto contra a morte, o antídoto contra a falta de esperança, o antídoto contra a falta de paz, o antídoto para que eu pudesse viver a vida eterna. O que eu tenho que fazer? Nada. Mas pastor, a gente não... Para que todo que nele crê, não é para que todo que nele faça. Pastor, como é que a gente evangeliza? É fácil. Cada pessoa. Não, mas o que eu tenho que falar? Nada. Porque ao olhar para Jesus, você vai descobrir que ele é. Na serpente, olhava e ficava curado. Você olha e tem vida. Você olha e ao olhar, você tem vida. Você olha e ao olhar, você tem paz. Entenda? Quando nós evangelizamos, quando nós pregamos desse Cristo que temos pregado, nós estamos notificando as pessoas. Elas gostavam, elas eram. Passou aqui, fala fora. Eu estou dizendo não. Nada. Romanos 5, verso 10. Você abriu, diga amém. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos. Quando nós começamos a pregar o Evangelho, nós estamos fazendo com que as pessoas deixem de ser inimigas. Irmão, ter inimigo é ruim. Ter Deus como inimigo é o fim. É por isso que a Bíblia diz que você foi reconciliado. Reconciliado. Só que o mesmo muro que te protege hoje era o muro que te afastava ontem. Porque você lembra do Egito? O Egito era assim. Deus fez algumas pragas. Aí falou assim, ó, vou passar as trevas. Lá de dentro vai ter. A luz dos caras estavam dentro da casa. Era a luz de Cristo, estava lá dentro. Do lado de fora morria primogênito, do lado de dentro tinha cordeiro. E existia um muro de proteção. A casa tinha um muro. Lembra que passava sangue nas portas? Aquela porta representa a cruz. De um lado trevas, do outro lado luz. De um lado morte, do outro lado vida. De um lado a ausência de Deus, do outro lado. Então agora, esse muro nos protege. Porque o Adão não perdeu. O Adão caiu. Não, o Adão caiu, o Adão morreu. O Adão perdeu o externar de Cristo. Porque é o que o texto vai dizer aqui atrás, Romanos 3, 23. Sabe o que você está dizendo? Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Como é que o Adão andava? Com a glória. Bom, Leãozinho não obedecia o Adão.
era orfanato. O leopardo obedecia a vestimenta. Se chamava agora. Estes estão da... O Adão andava. Moisés, a vermelha não. Isso, diga amém. Uma vermelha abriu com Moisés que tinha matado um homem. O que Adão fazia? O Pedro, que negou Jesus, andou sobre as águas. Como é que não vivia o Adão? Adão e... Adão ia bem do mar. Nós estamos falando do Moisés caído. E estamos falando de um Adão sem pecado algum. Alguns avamentos da história, as frutas eram gigantes. Quem já viu isso? E uma aquela terra lá bem. Alguém tem que fazer aqui. Pode matar. Presta atenção. Você prepara a terra para que a terra dê fruto mais rápido, amém? É assim que funciona? Só que a terra, na época do Adão, era pura, perfeita. Eu acredito que o Adão ia comer uma manga. Tem que entrar nessa cabeça. Tem que entrar aqui na mentalidade. O Adão comia uma manga, quando ele jogasse a manga e o caroço caísse no solo, a mangueira estava pronta, cheia de fio. A Eva ia falar assim, Adão, onde é que você está? Eu ia falar, debaixo do pé da mangueira. Que mangueira aqui? A mulher ia falar assim, amor, você só pegou uma goiaba. Aí fala assim, não, agora tem 3. Jesus. O Adão vivia na mesma glória. 1 mais 1 é? Por que isso? Porque Deus não chamou você de essa matemática. A matemática é dele. Ele tem um filho que não continua de filho. Quantos filhos Deus tem? Um filho cabeça, um filho corpo. Quantos filhos corpo? É tanta gente. Adão vivia nesse tipo de corpo. A mulher enchia a paciência dele, eu quero uva. Aí falei assim, como ficar não? Fechar a folha, aparecia lá. O Felipe fez isso. E desapareceu, apareceu. Imagina você na companhia aérea. Ó, vai, ó. Na viagem. Você vai ficar no meio do caminho. No viagem sozinho, sua aqui precisa acontecer. Tirar toda a falta de... Presta atenção, querido. Você tem que entender que o Adão vivia num nível de glória que quando eles passavam, os animais falavam, é Deus. Isso aconteceu com o discípulo de Jesus. Quando Jesus vai sendo crucificado, eles olham para o lado e falam assim, ó, você não é um deles. Eles eram igual a Jesus.
Você parece com eles, fala com eles. Ah, você vai... eu vou entregar ele, mas Jesus é aquele que eu dou um beijo. Porque todo mundo era igual. Só que o Adão era igual a Deus, era igual a Cristo. Adão se movia, os bichinhos vinham tudo atrás. Porque Deus amou. Qual é o oposto do amor? O ódio, nunca. A raiva, nunca. E Jesus? Se fosse hoje, eu faria da porrada. A gente Jesus entrava com umas igrejas aqui da barra. Meu Deus! Não, vou dar nome. Você imagina, irmão? Tá vendo? Você imagina que começasse a quebrar. Ia quebrar na frente da igreja. Jesus tem. Jesus preferiu andar com chuva do que com isso. Você percebeu, irmão? Eu falei com o menino essa semana, eu falei, gente, acho que a gente tá no caminho errado. Nem Jesus olhou pro lado e falou assim, tem um guitarrista. E tem um baixista e falou, isso aqui eu não quero não. Qual é a outra opção, Judas? Não tá aqui. Escolheu um músico. Já nem morreu. Se você quer músico na Bíblia, você viu porque ele escolheu. Você tem um Davi lá. Davizinho. Você quer casado, deixa ele cantar sua casa. Ai, tá regenerado. Tá não. Tá regenerado. Pensa, eu queria ser tanto como Davi. Eu pergunto, você sabe se tá mentindo? Aí eu queria ser sábio igual o Salomão. Salomão teve sorte. Se perdeu na sabedoria. Eu com uma não aguento. Você imagina 1000. Você não dá atenção à minha filha. Você não dá atenção à minha filha. Isso é o quê? Você perdeu o diabo. Tá entendendo? O oposto do amor. Porque a gente tem que entender que a palavra vai dizer em 1 João 4, 18, acho que é isso. O perfeito amor lança fora todo temor. O amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. E o temor tem consigo a pedra. O que teme não é perfeito amor. Qual é o problema da igreja? É que a igreja conhece o amor, mas não conhece o temor. Porque o que lança fora o medo não é o amor. É o perfeito Deus e Jesus. Esse amor aqui não tem como se esse é pai. Toda a palavra diz, mas amor, gratuidade, o que é? Deus me ama. É que Deus me colocou nesse amor. E Deus me fez corpo do filho. E agora tudo que o filho é, eu sou. Ele é filho? Eu sou filho. Ele é rei? Ele é sacerdote? Porque tudo que o filho tem, é por isso que o texto vai dizer em 1 João 4, porque tudo que ele
perfeito amor lança fora todo o meu medo. Todo o meu medo vai embora. Esse perfeito amor. Porque o novo pacto foi feito em Cristo e não no homem. Não é faça isso. Por que a igreja evangélica tem problema com isso? Sim, porque ela está pregando o título do velho pacto. Que é, você dá para receber. Na nova aliança, você só pode dar porque você já recebeu. Você não dá para receber porque você não barganha por Deus, porque Ele fez tudo primeiro. Só o amamos porque Ele nos amou. O novo pacto, Ele fez tudo primeiro. Não adianta decorar versículos se não entrarmos nesse amor. Agora, como é que eu entro no amor? Pela porta. Porque Ele é a porta. Eu entro nesse amor pela porta. O Adão peca e se cobre. Quando se cobre, Deus vai ao jardim e fala, mata um animal. E fala, Adão, tudo que eu fiz, eu sou responsável. A palavra é linda. Porque o pecado gerou uma dívida. Colossenses 2, eu nem citei isso. Colossenses 2, verso 14, vai dizer assim. Havendo riscado a célula que era contra as suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando numa cruz. E tendo tirado o escrito de dívida, tem um lugar que está assim? Você tinha uma dívida e Jesus pendurou numa cruz. E agora você tem que entender como é que Deus fez. Hebreus 10, verso número 1. E agora começa. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pôde aperfeiçoar os que a elas se chegam. Então, como é que fazia? O povo pecava, e aí todo ano, de tempo em tempo, se sacrificava um animal, um boi, uma ovelha, um cordeiro. Você vai dar um esquema diferente. Um animal diferente. Então agora pegava o boi e ia sacrificar o boi. Pelo quê? Pelo perdão dos pecados. Por onde é? Então presta atenção. Eu vinha, eu estava com pecado. Você, eu sou boi, né, irmão? Eu tô pregando. Presta atenção. Eu chegava com um animal para ser sacrificado. Quem tinha pecado? Eu. O animal tinha que ser limpo, sem defeito, virgem. Quando? Quando chegava, o sumo sacerdote vinha. E o sumo sacerdote não olhava para mim. Olhava para o animal. Mas quem tinha pecado? Eu botaria a mão no animal, confessava os meus pecados e ali tinha uma troca. Eu saía como ele era e ele ficava pecador como eu era. Ele seria morto e eu ficaria vivo. Quando vinha o sumo sacerdote, ele olhava para o animal. Porque eu seria tão puro quanto o animal era. É assim até hoje. Você vem, Deus está olhando para você. Os seus pecados. Então, enquanto você está com pecado, Jesus está olhando só para quem? Deus vai ficar tão perfeito quanto não. Tão perfeito. Isso porque que foi e a bênção que você recebia era que você sua.
olhar aquele animal simboliza Deus, o pecado. Tudo esse momento sério. Se abriu, diga amém. Não sabeis vós, irmão, pois que falo entre os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre todo homem, enquanto ele... As pessoas perguntam assim, pastor, a lei ainda tem debaixo da lei? A pergunta é, para quê? Pergunta. E a lei você tem domínio para quê? Mas o texto é fantástico, ele diz assim, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do... A mulher era casada com o marido. Aí a Raquel adulterou, pecou. Enquanto o marido for vivo, a Raquel é adulta. A Raquel é pecadora. Mas o texto de Romanos 7, verso número 12, vai dizer, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas se o marido for... Lembra que você está... Aquela mulher estava casada com uma segunda vida. Como é que ela ficava ali? Quem morresse? Você dizer morrido. Sorte que vendo o marido, chamará adulto. Morto o marido. E estava ali. Assim, sabe? Sim, meu irmão. Quem pode estar morto na lei. Ou para que sejais de outro. Daquele que ressuscitou. Para que sejais de outro. Daquele que ressuscitou. Primeira, Adão. Nossa, a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está ele? Você quer fazer com isso? A primeira pergunta do Novo Testamento é a resposta. Tem muita gente perguntar
nesses tempos, que a Bíblia vai chamar primeiramente. Naquele dia levantarei o tabernáculo ali, pararei as suas brechas, restaurá-lo. A arca foi roubada, Deus, eles levaram ela em bois, Davi passou. E aí diz de Amós, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, pararei as suas. Esse tabernáculo caído de Davi, ele veio pedir, perto da Deus. Restauraria. A palavra brecha é a palavra hebraica chamada brecha. Davi quer trazer a arca de volta. Só que Davi comete o erro de pegar como os filisteus fizeram. Ele agora coloca numa carroça, foi puxando, e a palavra vai dizer que a arca vai cair e usar, vai colocar a mão na arca e ele morre. Mas o texto também? Não é comigo em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. 1 Crônicas. Crônicas 3. Você abriu, diga amém. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e porque ele estendido a sua mão à arca. Ele morreu. Davi sentiu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou a lugar Pérez. Aquela arca vai cair, Uzá vai tentar ajudar a arca. Só que é interessante que a palavra usar em hebraico, ela significa força humana. Se a gente for aprofundar um pouco mais, vamos falar de justiça. Então, usar tenta com a força do homem. O que era a arca? A arca simbolizava a presença de Deus naquele tempo. Onde a arca ia é porque a presença de Deus estava ali. Então, o que aqui está simbolizando é que você tem que entender que a força humana não pode tentar segurar a presença de Deus. A força humana, ela é incapaz de segurar a presença de Deus. A força humana, a justiça própria, as suas opiniões não podem segurar e sustentar aquilo que Deus quer fazer. A força do nosso braço não pode sustentar o que Deus quer fazer. Nós não somos capazes disso, nós não temos força para isso. Só que é interessante que aquele homem morre, e o texto vai dizer no verso 12, no verso 11, que ele chama aquele lugar de Pérez Uzá. E Pérez Uzá vai significar quebra da força humana. Ele pega aquela arca, o versículo 12 vai dizer, e aquele dia Davi temeu a Deus, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca. Assim, a cidade de Davi. Porém, ele a fez levar a casa de Obed-Edom, e aqui acontece algo. A arca chega na casa de Obed-Edom. Lembra que a arca tinha acabado de matar um homem. Só que quando a arca para na casa de Obed-Edom, Obed-Edom começa a mesma arca, dias atrás. Agora prospera Obed-Edom. Estou falando de uma bênção, precisando falar de gente. Estou falando de algo. Agora.
casa. Agora você quer. As pessoas não ficam assim. Eu vou toda a cidade, até a cidade da vida. Eles comentaram que, se você for olhar o texto, 2 Samuel 6, então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca. Foi por Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e disse da cidade de Davi com alegria. E sucedeu quando se levava a arca, tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros cevados. E aqui complicou na cabeça. Quando ele foi pegar a arca da primeira vez, ele pegou a arca, botou em cima de uma carroça, foi. A arca balançou, quando foi cair, usar coisa. Agora eles pegam a mesma arca, colocam na casa de Obed-edom, um filisteu, um gedeu. A arca para na casa de Obed-edom e não. Agora eles vão a Davi e falam assim: Davi, a casa está na mão de um homem filisteu. A arca está na mão. Ele está sendo foto dela. A gente está vendo aqui, da cidade de Davi. Davi vai lá. Pega a arca e toma. Diz a Bíblia que eles davam os 6 passos. Pararam. A cidade estava. Essa cidade de Davi, essa cidade de Davi fazia. É que o Obed não tem cidade. A palavra Obed, a palavra Edom. A palavra Edom é a palavra branca. Davi é um homem aqui, mas é estranho porque Jesus não conseguiu nada. Mas é um nível de bênção. Um nível de bênção que você não pode esconder. Um nível de bênção que você não tem como as pessoas não verem. Que amor é esse, pastor?